Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Rafael e Ana, a igreja participa nesta tarde da alegria de vocês e os recebe de coração, assim como recebe seus pais, seus parentes, seus amigos, todos os seus convidados. Nesta tarde em que diante de Deus, que é nosso Pai, vocês irão firmar entre si uma aliança para toda a vida. Que o Senhor lhes ouça neste dia de tanta alegria, de tanta felicidade, e lhes mande o auxílio celeste. E assim, que Deus os conserve por muito tempo e lhes conceda muitas graças, segundo o coração de vocês, de tal modo que se realizem todas as suas aspirações. Oremos. Ó Deus, que desde o princípio do mundo abençoastes a união conjugal e infundi nestes vossos filhos, Rafael e Ana, a graça da vossa bênção, para que vivam unidos em santa aliança, num só coração, numa só alma, numa só santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Os convidados podem se sentar. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Se eu não tiver caridade, não sou nada. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, aspirais aos dons mais elevados, eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas aos dos homens e a dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas não tivesse caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para o sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. A caridade é paciente e é benigna. Não é invejosa, não é vaidosa e não se emborboece. Não faz nada de inconveniente, não é interesseira. Não se encoleriza, não guarda rancor e não se alegra com a iniquidade. Mas regozija com a verdade. Suporta tudo, crê tudo e espera tudo. Desculpa tudo. A caridade não acabará nunca. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca leste que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Palavra da salvação. Glória a você. Rafael, Ana, é
é o dia do matrimônio de vocês. Quanta alegria, né? Chegar a esse momento. Certamente um dia que vocês estão sonhando já há bastante tempo, né? Planejando, e às vezes é uma correria para chegar também, né? Quanta preocupação, quanta coisa, mas pela graça de Deus tudo vai se ajeitando, tudo acontece na hora certa. No evangelho de hoje, alguns fariseus se aproximam de Jesus e perguntam: é certo, é possível, é lícito a um homem casado despedir, mandar embora a sua esposa por algum motivo? Por algum motivo qualquer? Essa tradução do evangelho, ela sempre me incomoda um pouco, porque o original não foi escrito em português, né? Mas quando veio para o português se escolheu esse verbo despedir. Para a nossa cultura, despedir é quase que sinônimo de demitir, né? É como um patrão que demite um funcionário. E quando se olha dessa forma, parece que a relação entre um homem e uma mulher, não é, comparada a uma relação trabalhista, parece que ela perde tanto do seu sentido. Porque na Bíblia, essa relação é muito maior do que isso. Tanto que Jesus nem responde a princípio, né? Ele pergunta: mas vocês não lembram como que a história é contada? Então vamos lembrar um pouquinho da história, não é? A Bíblia começa dizendo que no princípio Deus cria todas as coisas, e Ele vê que tudo é muito bom, que haja luz, que faça-se a luz, e a luz é feita, que as águas de cima do firmamento e as de baixo do firmamento se separem, que na terra nasçam plantas, que haja peixes nas águas, que haja aves no céu, que pela terra haja mamíferos, haja répteis, haja anfíbios, e Deus vai vendo tudo e dizendo: tudo é muito bom, mas uma das narrações da criação diz que em determinado momento Deus resolve fazer o homem. Então Deus modela o homem do pó da terra. Eu gosto dessa distinção. Todas as outras coisas Deus faz pela força da palavra. E aqui a gente não menospreza as outras coisas. Mas eu gosto de pensar assim: quando eu quero algo do meu jeito, eu mesmo faço. Quando eu quero do meu jeitinho, eu mesmo faço. Então as outras coisas Deus manda existirem. Mas o homem, eu imagino Deus colocando as mãos na terra, modelando, ajeitando. E depois que aquela estátua, aquela escultura está pronta, Ele sopra nas narinas. E aí o homem adquire vida. É um jeito bonito de dizer que a nossa vida, ela é uma centelha de Deus. É aquele hálito, né, que sai dos pulmões de Deus e faz com que o homem tenha vida. Então a vida humana é diferente de todas as outras vidas. Tudo o que é criado é sagrado, mas a vida humana é especial, porque só o homem é imagem e semelhança de Deus. Esse primeiro homem recebe tudo de Deus. Olha, Adão, todas as terras são suas, todos os animais são seus, pode pôr o nome que você quiser, todas as plantas são suas. Eu brinco dizendo que Adão era o homem mais rico, o grande latifundiário, o grande pecuarista, o grande agricultor, porque tudo é dele. Ele caminha com Deus, ele conversa com Deus, mas tem um momento que ele olha para Deus e diz: falta alguma coisa. Eu estou inteiro, eu estou completo, eu sou feliz, mas parece que a minha felicidade podia ser maior, Senhor. Falta alguma coisa na minha vida. E então, Deus resolve fazer uma mulher para Adão. Aqui, há quem diga o seguinte: o que falta para Adão é alguém que ele possa amar e que possa compreender e retribuir o seu amor, não diria de forma igual, mas de forma consciente. Alguém que entendesse, que pudesse olhar para Adão e dizer: Adão, eu sinto que você me ama, eu percebo o seu amor.
e que pudesse dizer: Adão, eu te amo também, do modo como você me ama, eu também o amo. Essa reciprocidade de amor, talvez fosse isso que faltasse para Adão. E Deus então resolve fazer uma mulher para ele, faz Adão dormir, tira-lhe uma costela, e eu imagino Deus pegando o barro e modelando a mulher, né, ao redor dessa costela, e depois também soprando nas narinas dela, para entender que se o homem é feito pelas mãos de Deus, a mulher também é feita em igual dignidade. Se a vida do homem é uma centelha de Deus, esse hálito que sai do pulmão de Deus, a vida da mulher também é. E se tudo é dado para Adão como um pai que ama o filho, lhe confia a sua herança, tudo é entregue para Eva da mesma forma. O amor de Deus por eles é igual. Mas Deus quer pôr uma costela de Adão, né, na constituição de Eva. Certa vez também lia um autor dizendo o seguinte: as costelas são ossos que a gente fala muito pouco e às vezes a gente valoriza muito pouco, mas protegidos pelas costelas estão os nossos pulmões. Quanto tempo a gente sobrevive sem ar, se o pulmão parar de encher? Quanto tempo? Muito pouco. São ossos fundamentais, e junto dos pulmões está o nosso coração. Então são os ossos que protegem esses ossos tão importantes para que a nossa vida permaneça. Não são ossos sem importância, de jeito nenhum, não é? E mais bonito ainda, lembrando da história lá inicial, é que quando Adão acorda, diz a Bíblia, Deus trouxe Eva e a apresentou para Adão. Adão não encontra Eva perdida no paraíso, largada lá, abandonada. É Deus quem traz, porque Ele a ama tanto quanto ama Adão, e porque quer que essas duas criaturas tão amadas sejam felizes e encontrem essa reciprocidade de amor, é que Deus os apresenta. Adão olha para Eva e diz: essa sim, essa é osso dos meus ossos, essa é carne da minha carne, essa eu posso amar, essa pode retribuir o meu amor, e com essa eu posso encontrar a plenitude do sentido da minha vida no amor. Então, quando a Bíblia conta essa história, ela quer nos ensinar muitas coisas mesmo, né? Entre elas, né, que vocês assumam isso. Vocês, em algum momento da história de vida, se encontraram, se cruzaram, talvez cruzaram o olhar, foram apresentados, se interessaram um pelo outro. No início, às vezes, o interesse tem N motivos. Porque eu achei bonito, porque eu achei perfumado, porque eu gosto desse estilo, porque tem uma conversa boa, porque me pareceu interessante, né? E aí começa um relacionamento. Mas vai chegando um momento em que essas coisas acabam ficando não menos importantes, mas vão entrando em segundo plano, porque no nosso coração nós vamos sentindo, não é mais só a beleza, não é mais só a conversa, não é só mais o estilo, não é mais só aquilo que parecia interessante. Tem algo especial, tem algo no meu coração chamado amor, que faz com que quando eu olho para aquele homem, ou quando eu olho para esta mulher, não é? Eu diga, entre todos os que existem, esse é especial. Entre todas as que existem, esta é especial. É que ganhou um lugar no meu coração, o lugar chamado amor. E é esse amor que tem que trazer a gente para o matrimônio, né? Esse é o principal motivo, porque a gente se ama. Então, Jesus, eu posso despedir, eu posso demitir a minha esposa por qualquer motivo, mas quando vocês se casaram, não foi por amor? E se é por amor, alimentem esse amor. Um amor que faça perceber que se lá no início havia beleza, havia interesse, né? Havia uma série de situações, havia um papo legal, né? Um amor que faça perceber que no meio disso tudo tem às vezes alguns defeitinhos, tem algumas fraquezas, tem algumas situações que a gente pode ir superando junto, pode ir dialogando,
e pode ir enfrentando, curando juntos no amor e na graça de Deus. Que esse amor possa fazer com que a vida de vocês se frutifique, trazendo novas vidas ao mundo, trazendo filhos, para que o amor de vocês mostre o quanto ele é frutífero, o quanto ele é fértil, e para que vocês se amem cada vez mais, amando também aqueles que vocês gerarem no mundo, em primeiro lugar, para Deus. Que esse amor que nós ouvíamos na primeira leitura, que é manso, que é humilde, que é paciente, que é bondoso, que tudo suporta, que tudo espera, que tudo crê, que tudo perdoa, que esse amor os realize cada vez mais e mostre para o mundo que nós que cremos em Deus podemos viver um amor assim, que supera as dificuldades, que cresce e que torna aqueles que amam felizes, felizes em Deus, cada dia de sua vida aqui, até que encontrem a felicidade plena e perpétua no céu. Então, vir aqui para se casar não é só uma celebração social, não é só uma tarde bonita, é dizer: Senhor, nós estamos aqui porque nós cremos no Senhor, porque nós cremos que o nosso amor é verdadeiro e porque nós queremos que esse amor seja abençoado. Então vivam sempre esse amor de maneira intensa e vivam sempre debaixo da graça de Deus. Para isso, 3 conselhos que eu sempre repito em todos os matrimônios que eu assisto, e que vou dar a vocês também. O primeiro deles: sejam pessoas de oração. Tenham um momento individual de vocês com Deus, tenham intimidade com Deus, mas rezem juntos também, como casal e como família, porque a oração conjugal vai aumentar ainda mais a intimidade de vocês, a unidade entre vocês e o amor que existe entre vocês. Pessoas de oração devem ser pessoas de confissão, porque o pecado estraga a gente. O pecado vai fazendo de você, Rafael, um marido ruim, um pai ruim, um profissional ruim, uma pessoa ruim. O pecado estraga. Então não cultive pecados. Quando sentirem os pecados pesando nos ombros, Ana, procurem um padre, se confessem e renovem a graça de Deus na vida de vocês. Confessem-se, com frequência. A igreja pede pelo menos uma vez por ano. Então pode ser só uma por ano, se não tiver pecado muito grave, pode ser só uma por ano. Se for só uma, é interessante que seja perto da Páscoa, É a melhor data. Ali, final de Quaresma, perto da Páscoa, é o melhor tempo. Pessoas de oração, pessoas de confissão, devem ser também pessoas de comunhão constante, de que recebem Jesus vivo na Eucaristia, porque é o próprio Cristo que se dá e há de fazer vocês crescerem cada vez mais na graça e no amor. Então comunguem sempre também, pelo menos uma vez por semana. Se a confissão é uma por ano, a comunhão deve ser uma por semana. E se puderem, que essa comunhão seja aos domingos. A missa do domingo é a missa do dia do Senhor, é a missa do dia da ressurreição, é o dia especial, de fato, para receber Jesus. E que vivendo assim, dialogando, se perdoando, se completando, se amando cada vez mais, na oração, na confissão, na comunhão, no caminho com Deus, que o amor de vocês os planifique e os faça um casal muito, muito, muito abençoado, muito feliz, muito agraciado pela presença de Deus. Caros noivos, Rafael e Ana, vocês vieram a esta igreja para que na presença do sacerdote e da comunidade cristã aqui reunida, a sua decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo com um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o amor conjugal de vocês. Ele já os consagrou pelo batismo, vai enriquecê-los e fortalecê-los agora com o sacramento do matrimônio, para que vocês sejam fiéis um ao outro por toda a vida e possam assumir todos os deveres do matrimônio.
Então, antes de poder assistir, não é, ao consentimento de vocês, em nome da igreja, declará-los marido e mulher, preciso fazer umas perguntas, né? Uma sabatina. Muito simples, é só responder sim ou não. Rafael e Ana, vocês vieram aqui para se unirem em matrimônio. Por isso eu lhes pergunto perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que vocês estão se casando? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, vocês irão prometer amor e fidelidade um ao outro. Vocês prometem que esse amor e essa fidelidade serão por toda a vida? Sim. Sim. E vocês estão dispostos a receber com amor os filhos que Deus lhes confiar, educando esses filhos na lei de Cristo e na lei da igreja? Sim. Sim. Então, para manifestar o seu consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e de sua igreja aqui reunida, eu peço que vocês fiquem de frente um para o outro e manifestem o seu consentimento. Eu, Rafael, te recebo, Ana, por minha esposa. Te prometo ser fiel, Mas te prometo ser fiel, te amar e te respeitar, te amar e te respeitar, na alegria e na tristeza, na alegria e na na tristeza, saúde e na doença, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. todos os dias da nossa vida. Eu, Ana, Te recebo, Rafael, te recebo, Rafael, meu esposo. por meu esposo. Te prometo ser fiel, E te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. todos os dias da nossa vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo este compromisso que vocês manifestaram perante a igreja. Ninguém separe o que Deus uniu. E a partir deste momento, pelo ministério a mim confiado pela Santa Mãe Igreja, eu os declaro marido e mulher. Vocês estão casados, né? Pela graça de Deus, para viverem esse mistério bonito, que é o mistério de amor que Deus colocou no coração de vocês e que é simbolizado também, não é, por esse objeto tão caro para nós, né, que são as alianças que nós queremos receber nesse momento. Abençoai estas alianças, as alianças de Rafael e Ana, para que estes vossos filhos permaneçam fiéis um ao outro e amem-se mutuamente em vossa paz. Por Cristo nosso Senhor. Ana, Recebe esta aliança, receba essa aliança em sinal do meu amor, em sinal do meu amor da minha fidelidade. e da minha fidelidade. Em nome do Pai, Em nome do Pai, do Filho e do Filho, e do Espírito do Santo. Espírito Santo. Amém. Amém. Beijo a aliança. Onde não tiver, beijo a aliança. Isso. Rafael, Rafael, recebe esta aliança, recebe esta aliança em sinal do meu amor, em sinal do meu amor da minha fidelidade. e da minha fidelidade. Pai, Em nome do Pai, e do Filho, Espírito Santo. e do Espírito Santo. Amém. Coloque o beijo a aliança. Muito bem, vocês estão casados, né? Isso é uma alegria, com certeza, para vocês e uma alegria para todos nós que estamos testemunhando nesse momento importante da vida de vocês. Para manifestar, então, a nossa alegria, nós queremos saudá-los com uma salva de palmas. Um beijo agora, fica bonito.
Caros fiéis, roguemos a Deus que derrame suas bênçãos sobre Rafael e Ana, que Ele ajude bondosamente com o seu auxílio aos que enriqueceu com o sacramento do matrimônio. Ó Deus, vós unis a mulher ao marido e dais a esta união estabelecida desde o início a única bênção que não foi abolida nem pelo castigo do pecado original, nem pela condenação do dilúvio. Volvei o vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos, que unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração de vossa filha Ana, e ela busque o exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras. Nela confie Rafael, seu marido, e saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo-a companheira e coerdeira da vida divina e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua igreja. Nós vos pedimos, ó Pai, que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé e amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo. Sejam eles fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e possam ver os filhos de seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcancem o reino do céu e o convívio dos santos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem se levantar. E agora, irmãos e irmãs, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Rafael e Ana, vocês vão receber Jesus, vivo na Eucaristia, Deus que se entrega num pedaço de pão, para ser alimento não só para o nosso corpo, mas principalmente alimento para a nossa alma. Que Ele seja na vida de vocês, na vida conjugal de vocês, fonte de amor, de conjugalidade, de cumplicidade. Que Ele seja sempre luz na hora das trevas, força na hora da fraqueza, conforto e consolo nos momentos de cansaço. Que Ele seja o alimento que os fortalece e que os anima nesta vida rumo ao céu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Corpo de Cristo. Oremos. Tendo participado da vossa mesa, nós vos pedimos, ó Deus, que Rafael e Ana, unidos em matrimônio, sempre vos sigam e anunciem a todos o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora sim podemos encerrar, né? Vamos pedir a Deus, né, que conceda a bênção ao novo casal, depois a bênção para todos os presentes. Foi uma alegria muito grande poder ter participado desse momento da vida de vocês com vocês.
Contem com as nossas orações, com a nossa amizade sempre e perseverem no amor, na graça de Deus, né? Sempre em intimidade também na oração e com a igreja. Fiquemos todos em pé. Então, os primeiros 3 pedidos de bênção são sobre o casal. Após cada um desses pedidos, todos respondam amém. E no final, a bênção sobre todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Deus Todo-Poderoso vos conceda a sua alegria e vos abençoe em vossos filhos. Amém. O Filho de Deus vos acompanhe com solicitude na alegria e na tristeza. Amém. O Espírito Santo derrame sem cessar a caridade em vossos corações. Amém. E a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.